Olá, meu nome é Wilson Neviton e hoje eu quero tratar de um assunto muito sério e importante com você. Hoje eu quero falar a respeito da volta de Jesus Cristo. Por isso eu te peço, fique comigo até o final desse vídeo, não pule ele. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se e deixe o seu like. Hoje eu quero trazer de uma maneira bem simples, bem objetiva, pela qual você vai conseguir identificar que Jesus está voltando. Para que você possa ter certeza de tudo o que está acontecendo no mundo, Jesus já tinha dito há séculos e séculos atrás para os seus discípulos, para que eles pudessem ter a percepção de que a sua vinda estaria próxima. Então, através desse texto bíblico que vai trazer luz ao seu entendimento para que você possa certificar de que a vinda do Senhor Jesus está próxima. E o que você precisa fazer, o que eu e você precisamos fazer para podermos herdar a vida eterna e podermos morar no céu com o Senhor. Porque Ele virá e vai buscar todos aqueles que lhe aceitaram como o único e suficiente Salvador. O que você precisa entender é que você precisa reconhecer que você é um pecador, se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque Ele vai vir buscar os que são seus, os que se humilharam. Quando a palavra de Deus fala que aqueles que se humilham serão exaltados, você precisa se humilhar. Você precisa reconhecer que você é um pecador para que você possa receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e não ficar para trás. A Bíblia ela é muito clara quando ela fala a respeito da volta de Jesus Cristo. Às vezes você fica se perguntando, há muitos anos eu venho ouvindo a falar a respeito da volta de Jesus, mas até hoje nada. Você precisa entender que a palavra de Deus ela diz que para o Senhor um dia é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia. Mas para que você possa evidenciar melhor os fatos que estão acontecendo nos dias de hoje, pelo qual os canais de comunicação estão trazendo para nós, nós vamos identificar isso, o que Jesus falou que iria acontecer nos dias de hoje, quando Ele falou com seus discípulos há séculos atrás. Está em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3, diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, e em particular lhe disseram: Diz-nos, quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. O que Jesus falou com os seus discípulos naquela época era tudo o que iria acontecer nos dias de hoje. E hoje nós estamos vendo através dos meios de comunicação o que está acontecendo em todo lugar do mundo. Como que as pessoas estão agindo de conformidade com esses fatos que estão acontecendo. Tudo isso está apontando para a vinda de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que quando Ele estivesse para voltar, haveria guerras e rumores de guerra. E olha o que nós estamos ouvindo e vendo todo o tempo pelos meios de comunicação. A palavra fala de tremores e olha o que está acontecendo. A palavra fala de fome, também fala que filhos se levantariam contra pais e pais contra filhos. A palavra fala que nação se levantaria contra nação. A palavra também ela fala a respeito de que o amor de quase todos esfriariam. E o que nós estamos vivendo e o que nós estamos vendo nos dias de hoje é exatamente isso. Então, para que nós possamos aumentar melhor a nossa percepção, nós precisamos entender algumas coisas relacionadas à Bíblia. Mas se você ainda tem dúvida no seu coração, você precisa aprofundar um pouquinho mais a respeito da palavra para que você possa entender. Quando Deus formou o homem, o primeiro homem, Adão, do pó da terra, a estimativa de vida do homem naquele tempo era de 300 anos, 900 anos, era quase que a mesma expectativa de vida de uma árvore. Só que em Gênesis 6:3, Deus fala que o espírito dele não viveria para sempre no homem por conta do pecado e da iniquidade que se multiplicou. Então, o homem ele foi limitado a viver até 120 anos. Então, o que aconteceu? Por conta da multiplicação do pecado, Deus ele abreviou os tempos, porque senão ninguém se salvaria.
Então, a palavra de Deus fala lá em Daniel que a ciência ela iria multiplicar e com isso a iniquidade e o pecado também ia multiplicar. Ou seja, a tecnologia iria ter um avanço absurdo, que a transmissão das coisas, de tudo que é bom e é ruim, seria em tempo real e com isso haveria uma multiplicação de iniquidade e de pecado das pessoas. Em tempo real as pessoas iriam saber de coisas que estavam acontecendo no mundo inteiro e isso fazendo com que o homem ainda mais se tornasse pecador. Então a palavra de Deus ela também fala aqui no livro de Marcos, capítulo 13, aliás, isso mesmo, capítulo 13, a partir do versículo 24, diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, Israel é a videira, Israel é o relógio do mundo. Quando Jesus ele fala a respeito da parábola da figueira, que quando estiver próximo dela florescer, está próximo o verão. E sabeis que então está próximo às portas. O que é esse próximo às portas? A volta de Jesus Cristo. Ou seja, Israel deixou de ser nação há alguns séculos atrás. E o que Jesus estava falando era que quando Israel voltasse a ser nação, estaria próximo à volta de Jesus. Ou seja, quando a figueira voltar a florescer, vocês saberão que está próximo o verão. Então, para que vocês possam entender, quando Israel voltou a ser nação em 1948, se cumpriu essa profecia. Então, o que Jesus ele está dizendo é o seguinte, que quando Israel voltar a florescer, quando Israel voltar a ser nação, vocês vão saber que está próximo à vinda do Senhor. Porque quando Israel retornou a se tornar nação em 1948, você identifica-se que de 1948 até os dias de hoje, nós estamos em 2023, se passaram em torno de 74, 76 anos mais ou menos, por aí se eu não me engano. Então você vai identificar se uma geração ela tinha estimativa de vida de 120 anos, e quando Deus fala que não passará essa geração antes que tudo isso aconteça, Deus está falando dessa geração que tornou-se a se tornar uma nação em 1948. Então essa geração de 1948, ela não vai passar sem que tudo isso aconteça. Então nós aparentemente temos 74 a 76 anos, de que tudo isso está acontecendo desde quando Israel voltou a ser uma nação, ou seja, a figueira voltou a dar seus frutos. Então você consegue identificar que Jesus está próximo. E para você que conseguiu identificar, conseguiu ver isso através dessa leitura bíblica que eu passei para você, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é bom você entender que Jesus está voltando. E Ele chamou você para uma eternidade. Ele chamou você para viver uma vida de gozo, paz e alegria, aonde Ele enxugará do seu rosto todas as suas lágrimas e não haverá nem pranto e nem dor. Mas que para que isso possa acontecer na sua vida, você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você precisa confessar Ele, você precisa se humilhar, porque a palavra ela diz que aqueles que se humilham serão exaltados. A palavra não diz que aqueles que são humilhados serão exaltados, porque você pode ser humilhado a sua vida inteira e não ser exaltado, porque você está sendo arrogante de não reconhecer no lugar de humildade que você precisa se humilhar para poder ser exaltado. Porque quando você coloca-se num lugar de humildade, você reconhece que você precisa aprender, você precisa de alguém e você precisa que esse alguém te direcione a Deus, para que você seja mais assertivo, para que você seja aceito por Deus. Porque nós só somos aceitos por Deus quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E por isso eu quero te fazer esse convite agora. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único Salvador,
você possa confessar Ele agora, você possa ter um novo nascimento, você possa ter o Espírito de Deus vivo dentro de você. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos e fizesse essa oração comigo, repetindo essas palavras. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, porque através dessa palavra eu identifiquei que o Senhor está voltando para buscar os seus. Mas quem são os seus? Todos aqueles que confessaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Por isso, Pai, eu reconheço que eu sou um pecador e estou entregando a minha vida nas Tuas mãos. Eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e jogue os meus pecados no mar do esquecimento. Muito obrigado, Pai, por me tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, porque agora eu estou pronto para que quando o Senhor voltar, eu possa subir com o Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Perante essa confissão, perante essa oração, Deus, Ele trouxe vida para você. Deus, Ele te deu acesso aos céus e te tornou filho dele através de Jesus Cristo. Por isso, você pode se alegrar, porque quando Jesus voltar para trás, você não vai ficar. Eu quero orar por você. Pai, eu agradeço ao Senhor por essa vida que confessou ao Senhor como o único e suficiente Salvador. Eu te peço, Pai, que o Senhor vá de encontro a essa pessoa e toque nela com teu poder. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abra os olhos do entendimento dela, leve ela a ter experiência contigo e se revele ela através da tua palavra, Pai. Pai querido, muito obrigado pela salvação, muito obrigado pela transformação dessa pessoa, muito obrigado por livrar ela de todo o mal. E eu falo a você, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu paro toda a obra de incredulidade, toda enfermidade, todo espírito de morte, todo espírito de opressão e depressão. Eu ordeno que você solte essa pessoa agora. Eu ordeno que você seja curado no seu corpo físico. Eu ordeno que você seja curado nas suas emoções. Em nome de Jesus. Fique livre de todo mal agora pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro que você é livre, que você é curado em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Um forte abraço. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.